Bom dia, irmão. Bom dia, irmã. Que a divina misericórdia do nosso Deus, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo e a doce paz que vem do Espírito Santo nos alcance nesta manhã. Eu sou o pastor José Queiroz Leitão, da Primeira Igreja Batista do Sétimo Dia de Fortaleza. E nessa manhã nós estamos aqui como mensageiros da Palavra de Deus para trazer recados para você, para nós, para a nossa edificação em tempos bem difíceis. Mas antes que transmitamos esses recados, nesse momento eu quero orar com você. Bendito Deus e eterno Pai, que sois dono de todas as almas e conhecedor dos corações, das nossas causas e das nossas necessidades. Nesse momento eu estou batendo a tua porta, a porta da tua divina misericórdia, como falei no começo, da tua divina graça, para que o Senhor nos dê a paz interior, a confiança e a esperança nas tuas benditas promessas, a fim de que caminhemos firmes, sem temer, mas confiando em Ti, sabendo que haveremos de vencer em tempos de batalhas, que no final o Teu nome será glorificado e nós seremos salvos. Em nome de Jesus, eu te peço essas bênçãos. Amém. Oh, amados irmãos e amigos, a mensagem que eu trouxe nesta manhã está baseada em uma frase que uma vez eu ouvi de um irmão, uma frase pergunta. Essa pessoa era chegada à filosofia, né? E a pergunta era a seguinte: será que Karl Marx tinha razão? E essa pergunta sempre ficou comigo, sempre parece que ecoava aos meus ouvidos. E qual era o contexto dessa frase? O contexto era o seguinte: um irmão era da igreja, desempregado, frequentava a oração, o círculo de oração, pedia que os irmãos orassem para que ele arranjasse um emprego. E chegou o dia que ele arranjou e começou a ganhar bem. Se afastou da igreja. Aí então esse irmão triste, esse outro irmão primeiro, triste porque ele não estava frequentando mais a igreja, perguntou para mim: pastor, será que o Karl Marx tinha razão? E antes de explicar o teor da pergunta, eu quero dizer para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de conhecer o assunto. O Karl Marx foi um alemão, né? Ele faz parte das escolas filosóficas. Ele nasceu no início do século XIX, 1818, né? E morreu em 1883, só viveu 65 anos, o Karl Marx. E ele foi o idealizador do comunismo. E o comunismo foi um sistema socioeconômico político, né? Que pregava o materialismo. Não tinha um discurso aberto, é um prego materialismo. Mas numa frase dele estava bem expresso isso, essa realidade. E a frase era a seguinte: dá tudo que o homem precisa e ele jamais terá necessidade de buscar a fé, a religião e Deus. Ele dizia porque a religião é o ópio do povo, entorpece o povo, engana, né? Torna o povo anestesiado para não sentir o sofrimento, para não buscar a realidade. Só que o Karl Marx, ele via o homem só no aspecto material, o corpo. E o corpo é matéria. E dizer que o homem só tem corpo, e quando o corpo está realizado, tendo tudo que quer, ou tudo que precisa, no aspecto material, isso é pregar o materialismo. Agora é a hora de ver a resposta. Karl Marx tinha razão? O irmão perguntava porque o outro, quando teve tudo, começou a ganhar bem, se afastou da igreja, se afastou da fé, da religião de Deus. Foi nesse contexto que o irmão perguntou: pastor, será que Karl Marx tinha razão? Eu quero dizer que não. E antes de dizer por que ele não tinha razão, e eu pensando em Jesus ali assentado, eu pensei em uma das tentações, e que está lá em Mateus, no capítulo 4, né? No capítulo 4. E a primeira tentação foi que Jesus, depois de jejuar 40 dias, ele teve fome, e o diabo chegou para dizer: se tu és filho de Deus, faz que essas pedras se transformem em pão. E Jesus disse, está lá em Mateus 4,4, lá para a última parte: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
Então o nosso corpo, a nossa matéria, vive só de pão. Chame de pão e entenda por pão tudo aquilo que alimenta esse corpo. Mas nós temos corpo, alma e espírito. E tanto a alma, representada pelos sentimentos, como o espírito, representado pelo pensamento, só se realizam, só ficam nutridos, só ficam iluminados, só ficam bem saciados, abastecidos, se e através da palavra de Deus. Se tiver a palavra de Deus e através da palavra de Deus. Foi a resposta que Jesus Cristo deu para Satanás. Está lá em Mateus 4:4, na última parte, e Jesus já citava lá Deuteronômio 8:3, capítulo 8, versículo 3. Aí, mais uma vez, refrisando aí, né, a frase da pergunta do irmão. Será que Karl Marx tinha razão? Vamos dizer que não. Porque na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a última parte ou a segunda parte, para o finalzinho do versículo, diz também: e todo o vosso corpo, espírito, e todo o vosso espírito, alma e corpo. Aí apresenta o homem todo, um aspecto tricotômico que a filosofia, a teologia chama de tricotomia, quando afirma que o homem tem o espírito, alma e corpo. Interessante que começa de espírito, porque a nossa essência é o espírito. Depois vem os sentimentos, a alma. Mas tudo isso é no corpo. Hoje que nós vivemos um período, não é desde agora, já faz tempo, né? Um período do mundo da informática. O nosso corpo é só o hardware. E a alma e o espírito seria o software. Então a palavra de Deus nos ensina aí em 1 Tessalonicenses 5:23, na última parte, com certeza que o homem é espírito, alma e corpo. E não só um corpo, como dizia o Karl Marx. Karl Marx dá tudo ao homem que ele necessita e ele não necessitará de buscar a fé, a religião, Deus. Eu quero destacar aqui o verbo necessitará. Necessitará. O homem pode ter tudo, materialmente falando. Dinheiro, casas boas, sítio, conta gorda no banco. Pode ter vários recursos, pode ter recursos de sobra. Mas se ele não tiver rico espiritualmente, a partir da alma e a partir do espírito, ele sempre será um homem infeliz. Agora, no começo eu falei, irmãos, que hoje pensando em Jesus, eu me lembrei das tentações. E as tentações, tem gente que pensa que a tentação é eu aqui, sentado e o diabo cochichando no meu ouvido, ou telefonando para a minha alma. A minha alma online com o diabo online com a minha alma, mandando as suas ideias. Não. Assim como Deus usa tudo para o bem dos que haverão ser salvos, o diabo tenta usar tudo, usurpar para o mal daqueles que ele gostaria que não fossem salvos. Tá? E essa tentação veio através da falsa filosofia de Karl Marx, dizendo que se desse tudo ao homem, ele não precisaria de buscar, não necessitaria de buscar a fé, a religião e Deus. Isso absoluta ilusão. O homem necessita de buscar a fé, a religião, Deus. Nós estamos falando de religião no sentido pejorativo. A palavra religião é religação com Deus. Ele precisa se religar com Deus. Ele precisa de se encontrar. Ele precisa de ser achado. Ele precisa de ter uma vida de comunhão com o seu Criador. E agora, eu já disse o versículo, mas eu vou usar outra vez. Porque o apóstolo Paulo, aí vieram duas pessoas. Primeiro o apóstolo Paulo, na 1 Tessalonicenses 5:23, né? Dizendo que o homem não é só matéria. É espírito, alma e corpo. Eu sempre quero começar pelo corpo, mas a Bíblia começa pelo espírito. Espírito, alma e corpo. O apóstolo Paulo não concordou com o Karl Marx. Disse que o homem era só corpo, porque se desse tudo que ele necessitava, ele não precisaria da fé, da religião de Deus. Então já quebrou a cara aí o Karl Marx, né?
Existe o lado bom da filosofia, nós estamos contra a filosofia. A filosofia tem o seu papel muito importante junto com a história, na história da humanidade, na atividade humana, no esclarecimento dos conceitos, das origens e também na explicação do que o homem passou, né, dos fatos passados, para que, mesmo que tenha muitos erros, para que ele, olhando para os erros, não venha cometê-los novamente. Aprender com a história. Então, concluindo aqui, o apóstolo Paulo não concordou com Karl Marx. E a segunda pergunta, e Jesus, que para nós é muito mais importante do que o apóstolo Paulo, ele concordou com Karl Marx? Estou usando os mesmos versículos que já foram falados, para não encher a cabeça dos que nos assistem, né, de muitas ideias, mas uma ideia central. Jesus Cristo não concordou porque ele disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E concluindo, o que a palavra de Deus pede de nós, essa reflexão pede de nós nessa manhã? Pede que a gente esteja sempre atento às tentações, não só quando ela vem, assim, a imaginação nossa, um sentimento do coração, uma vontade de fazer o mal, uma vontade de pecar, mas até através das ideias, dos pensamentos e das filosofias. Como viu uma grande tentação do diabo aí, através da filosofia de Karl Marx, que o homem é só matéria, que ele está realizado materialmente. E hoje tem uma grande tentação através do relativismo, né? Tudo é relativo. Tem pessoas hoje que dizem ser cristãs e que para elas tudo é relativo. Até pecar pode. Quando a Bíblia diz que todo pecado, e o pecado, o salário dele é a morte. Todo pecado leva para a morte. E o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, está lá em Romanos 6:23. Mas devido a essa grande tentação, essa grande, negativamente falando, ideia do relativismo, em que tudo é relativo, né? Até pecar é relativo, depende do que eu fiz. Não, fez é pecado. O pecado sempre vai ser pecado. O pecado sempre levará à morte. Que a gente vigie hoje nessa tentação através do relativismo. Que se busque para a palavra de Deus. Nós temos que aprender e praticar tudo que formos fazer, que formos concordar, a gente perguntar se a palavra de Deus concorda. E isso não é nada novo, irmãos. Então, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, mantenha a gente sempre com os ouvidos espirituais abertos. Quem tiver ouvido para ouvir, ouça o que diz a palavra de Deus, para ouvir o que o Espírito fala através da palavra. E que a gente esteja sempre respondendo para Satanás negativamente diante das tentações, dos dados inflamados do inimigo que ele lança para nós, se valendo do escudo da fé. E a fé está baseada no crer na palavra, está de acordo com a palavra. E que, havendo passado tudo, a gente continue de pé, firmes na caminhada, na palavra de Deus, em paz com Deus, em paz com a nossa consciência e vivendo plenamente, espírito, corpo e alma. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que abençoe a cada um de nós, para a honra e para a glória do nome de Deus, para a nossa salvação eterna. Vou fazer uma oração nesse momento, pedindo a bênção de Deus sobre todos nós. Pai bendito, eterno Senhor, através de Jesus Cristo, teu Filho, que é o nosso Salvador, e através do Espírito Santo, que é o nosso Consolador, eu te peço que o Senhor nos ilumine novamente, hoje, amanhã, todos os dias, todas as horas, até a bendita volta do Senhor Jesus, para que caminhando sem trevas em nossas vidas, mas com um caminho claro, iluminados por Ti, nós consigamos chegar ao alvo, ao lugar para o qual o Senhor nos predestinou, e ali termos um encontro definitivo contigo, na mais perfeita paz, na paz absoluta, salvos plenamente e glorificados. Eu te agradeço essas bênçãos e te peço que abençoe a todas as pessoas que assistirem esse vídeo, sejam alcançados por Ti. Nos livra das enfermidades, nos livra dessa pandemia, nos mantém vivos, pedras vivas, corpo vivo.